Ora, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a vossa presença aqui, que é numerosa, acho que compreende os partidos políticos todos representados na Assembleia Regional. Não sabia que tinha já uma comissão eventual da revisão constitucional constituída. Pensei que era apenas uma representação da Assembleia Regional, que é assim que dizem as obrigações aqui de ouvir a Assembleia Regional, mas já que tem essa comissão constituída, portanto, ela é presidida pelo Sr. Deputado Carlos Alberto Rodrigues, que está aqui ao meu lado direito, e depois tem todos os deputados do PSD, do PS, da JPP, do Chega, do CDS, do PCP, do IL, do PAN e do BE. Já são mais deputados na Assembleia Regional do que na Assembleia da República, ou melhor, mais partidos políticos representados. Ainda dizem que não há pluralismo na Madeira. Está aqui a prova evidente de que ele está assegurado. Como sabem também, estas audições decorrem formalmente da seguinte forma: tem uma intervenção inicial pelo representante da entidade, isto é, do vosso presidente, de 10 minutos, depois 5 minutos a cada partido político aqui representado e depois, no final, para responder às questões levantadas ou acrescentar o que entender, mais 10 minutos para responder. Portanto, nesta situação, podemos começar já a reunião, dando a palavra, então, ao Sr. Deputado Carlos Alberto Rodrigues. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu preparei uma intervenção escrita em razão de ser mais fácil e mais correta esta pequena apresentação e então passaria à mesma. Minhas senhoras e meus senhores, muito obrigado pela vossa disponibilidade em nos receberem em audição e por podermos nós, representantes do povo madeirense, podermos dar a nossa visão e o nosso contributo para este processo, consideramos ser um processo central de modernização e aperfeiçoamento do documento fundamental do nosso regime político. O regime autonómico, consagrado na nossa Constituição, é um regime orgânico, um regime que necessita de ajustes constantes face à evolução dos tempos e às lacunas que ainda subsistem na sua matriz. Nesse sentido, tem sido o entendimento generalizado dos madeirenses, representados na Assembleia Legislativa da Madeira, que cada processo de revisão constitucional deve contemplar propostas referentes às autonomias. São oportunidades que nós entendemos que devem ser sempre aproveitadas. Sublinhe-se que desde 2004, sensivelmente há 20 anos, que nada se alterou no título constitucional no que diz respeito às autonomias. É possível testemunhar que no processo que decorre atualmente, nem todos os partidos tiveram essa vontade, remetendo para um processo de revisão especialmente dedicado ao regime autonómico. Foi aventada nessa discussão que a razão principal dessa abordagem residia no facto da região autónoma da Madeira não ter feito a sua parte, esta expressão entre comas. No nosso entender, essa razão não colhe, em primeiro lugar, porque o poder de iniciativa em sede de revisão constitucional cabe exclusivamente aos deputados eleitos para a Assembleia da República, e segundo, porque desde 2015 tem sido feito um trabalho exaustivo na Assembleia Legislativa da Madeira que permitiu avanços consideráveis, quer na revisão do nosso Estatuto, ou pelo menos na definição dos pontos-chave da revisão desse mesmo Estatuto, quer em termos da Lei de Finanças Regionais. A primeira questão, no que diz respeito às razões pelas quais a posição da Madeira não é assim tão relevante no processo de revisão constitucional, tem a ver com o facto, como disse, dessa iniciativa, esse poder de iniciativa dos deputados eleitos à Assembleia da República. O que, no nosso entender, suscita um debate interessante a ter no processo de revisão da Constituição no título das autonomias, que é saber se em matérias referentes a este título, o título das autonomias,
em relação a matérias referentes ao Estatuto e à Lei de Finanças Regionais, se não deveriam ter as próprias Assembleias Legislativas um poder de iniciativa própria. E julgamos que, num próximo debate sobre a revisão constitucional em relação às autonomias, este é um assunto que poderá ser debatido e debate-se que é fundamental. A composição política da atual Assembleia da República, em que existe, depois de hoje não sabemos bem o que é que irá acontecer, mas o texto foi escrito antes do que se passou hoje e, portanto, pode haver aqui alguma falta de rigor conjuntural. Mas a atual configuração, onde existe uma maioria clara, responsabiliza com efeito, e em primeiro lugar, o maior partido, neste caso o Partido Socialista, e aquilo que é fundamental para os madeirenses é saber quando é que esse período de eventual processo de revisão da Constituição extraordinário vai ter início. E nós não nos satisfazemos com intenções de que isso vai acontecer, mas gostaríamos de facto que fosse, dentro do possível, estabelecida uma cronologia em relação a esse processo. E em segundo lugar, um aspecto que para nós é fundamental é saber até onde é que a Assembleia da República está ou estará disposta a promover esse aprofundamento e modernização da autonomia. Os diferentes partidos representados na Assembleia Legislativa da Madeira, que, conforme já foi dito aqui, e diga-se de passagem, abarcam todo o espectro político, comprometem-se a trabalhar em conjunto, e isto já foi manifestado por todos, e penso que terão a oportunidade de o fazer, trabalhar em conjunto, respeitando as suas diferenças e visões, no sentido de se conseguir a evolução que todos julgam necessária, a modernização que todos julgam indispensável e a clarificação que todos, sem exceção, exigem. Exigem igualmente que o nível de comprometimento dos partidos com assento na Assembleia da República seja elevado, quer em termos do calendário a definir, quer em termos das matérias a discutir e a própria conclusão desses mesmos trabalhos. Como consequência primeira da revisão constitucional que vier a acontecer, temos necessariamente a modernização e a revisão do nosso próprio Estatuto Político Administrativo. E esse é um compromisso que a Assembleia Legislativa da Madeira assume por todas as razões, entretanto, aduzidas. Ou seja, mal esteja o processo de revisão constitucional concluído, podermos avançar com a modernização do nosso próprio Estatuto, de maneira a que não haja depois lacunas e espaços que não se possam resolver. Impõe-se que essa proposta, a proposta de alteração do Estatuto Político Administrativo, que seja emanada da Assembleia Legislativa da Madeira e que seja resultante da vontade de todos os partidos nela representadas, enquadrada pelo tal novo texto constitucional que venha a ser aprovado, importa que essa mesma proposta seja integralmente respeitada pelos partidos com assento na Assembleia da República. Para finalizar e para concretizar mais quais são as nossas intenções em termos de grandes princípios, essas mesmas são essencialmente estas: a redefinição do caráter unitário do Estado, a consagração de um sistema fiscal próprio, a extinção do cargo de representante da República, a clarificação, redefinição das competências legislativas e a gestão do espaço e recursos marinhos. Estas não são, no entanto, as únicas matérias que eventualmente haja necessidade de discutir, mas constituem aquilo que nós entendemos ser o núcleo principal deste debate. Minhas senhoras e meus senhores, os portugueses da Madeira solicitam, demandam e interrogam-se acerca de três aspectos essenciais. Quando, para quando a revisão da Constituição no que diz respeito ao título das autonomias? Qual o calendário concreto que a Assembleia da República pretende definir em relação a estas matérias? Qual o grau de aprofundamento e de modernização que estão dispostos a debater? E, finalmente, também, embora chorar sobre o leite derramado muitas vezes não tem qualquer efeito prático, também tentar perceber porque é que, quando se abre um processo de revisão constitucional, acaba por se perder
a oportunidade da abertura desse mesmo processo e não se debatem questões tão centrais para os 250 mil madeirenses e 250 mil açorianos, para os 500 mil portugueses insulares, porque é que se perdeu, eventualmente, como é aquilo que parece que vai acontecer, porque é que se perdeu uma oportunidade para discutir estas questões, para aprofundar a autonomia, acima de tudo para clarificar aquilo que é o processo autonómico. Muito obrigado, minhas senhoras e meus senhores. O tempo que eventualmente sobrar, depois, se o Sr. Presidente tiver a amabilidade, poderá ser eventualmente distribuído aqui pelos representantes dos partidos, se houver caso disso. Só há, Não há, só há 1 minuto e meio. 1 minuto e meio, só pode ser para uma pessoa, se quiser indicá-la, e depois outra pode falar no final. No final, deixamos então para o final Está bem, tudo. Então vou passar a palavra aos partidos políticos, depois somo este minuto e meio ao final e o que, conforme quiserem distribuir pelas forças políticas, dizem, e distribuímos e depois vê-se quanto dá a cada um. Vou passar ao Partido Socialista, que, através da Sra. Deputada Marta Freitas. Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, quero agradecer aqui a presença da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. É importante sempre ouvir as regiões em matérias importantes como esta, da revisão constitucional, e é importante que numa revisão constitucional onde se aborda temas relativos à autonomia, haver uma participação das Assembleias Legislativas na discussão e no debate sobre as alterações que possam vir a surgir. E dizia aqui o Sr. Presidente desta comissão, que surge da Assembleia Legislativa da Madeira, que seria importante a Assembleia Regional ter sempre a indicação do período de discussão, quando é iniciado um debate de uma matéria desta dimensão, e que, portanto, para ter uma possibilidade, creio, dos deputados da Madeira também poderem debater e discutir sobre estes assuntos. Então, nesse sentido, eu gostaria de perguntar se na Assembleia Legislativa da Madeira já iniciaram alguma discussão ou debate em âmbito de comissão eventual para este efeito, especificamente sobre o processo de revisão constitucional, no caso autonomias diz respeito, ou seja, se há alguma posição já debatida e votada na última legislatura na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira sobre um processo de revisão constitucional relativo às autonomias. Ainda dito isto, gostaria também que os senhores deputados da Assembleia Legislativa da Madeira ou o senhor Presidente da Comissão Eventual para a Consolidação e Aprofundamento da Autonomia comentassem as declarações decorrentes até das jornadas do Grupo Parlamentar do PSD que decorreram em maio na Madeira e as declarações precisas de um ex-vice-presidente da Assembleia da República e antigo líder parlamentar da Assembleia da República, Guilherme Silva, que neste caso alertava o PSD para que não pudesse atuar como impostor, vender gato por lebre às regiões na revisão constitucional, admitindo que poderia ser útil travar este processo e iniciar outro a sério. Ainda diz o antigo deputado Guilherme Silva que não se pode dizer que se está a extinguir o representante da República e apenas mudar-lhe o nome, que não é sério e que deixaria-nos mal. Ainda também relativamente às declarações de Alberto João Jardim, um presidente do Governo Regional durante décadas, em que diz que é uma questão de princípio, por isso, e para já não podemos recuar face ao que o Parlamento da Madeira em 2013 definiu como sendo um modelo de autonomia política pretendido, razão porque os deputados sociais-democratas pela Madeira à Assembleia da República não podem votar as propostas medíocres e redutoras que o PSD Nacional apresentou em matéria de autonomia insular. Seria um recuo que o povo madeirense tem toda a legitimidade e razão para reprovar. Estas palavras não são minhas, são do antigo deputado Guilherme Silva e do antigo Presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim. São estas questões que queria deixar. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora para o PSD a palavra para iniciar o Sr. Deputado André Coelho Lima. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento todas as senhoras e senhores deputados e cumprimento, sobretudo, as senhoras e os senhores deputados da Assembleia Legislativa Regional da Madeira,
que recebemos cá hoje e dizer-vos que pedi a palavra só mesmo para fazer este cumprimento inicial. Naturalmente que a intervenção ficará a cargo da Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, no amplíssimo respeito que nós temos pelas autonomias e pelas regiões autónomas, mas não podia, como coordenador do PSD, deixar de fazer esta intervenção e valorizar, essencialmente, a circunstância de virem cá. Não podemos passar ao lado de hoje ser um dia especial para a democracia e ser um dia especial para o processo de revisão constitucional, como é evidente, mas é igualmente especial para a República poder receber aqui uma representação tão alargada da Assembleia Legislativa Regional da Madeira e queria agradecer-vos por isso. Muito obrigado. Tem agora a palavra, então, a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu cumprimento as senhoras e os senhores deputados e, de forma muito particular e especial, os representantes do povo da Madeira, aqui presentes nesta delegação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que integram esta comissão eventual, que é de uma enorme importância. Permitam-me que comece por destacar aquilo que o Sr. Deputado André Coelho Lima aqui já falou, que é a importância da vossa presença aqui na Assembleia da República. Para nós é sempre muito importante ouvir as vossas preocupações, ouvir as vossas opiniões, ouvir as vossas perspectivas de todos os partidos, que fica aqui bem claro isso, sobre uma matéria tão importante e tão relevante como é a da autonomia regional. E também não poderia aqui deixar de lamentar que haja partidos que se limitem a olhar para esta matéria de uma forma meramente partidária. Esta matéria é uma matéria bastante importante para qualquer cidadão da região autónoma da Madeira. Se há matéria que não deve ser politizada e deve ser discutida de forma séria e transversal a todos os partidos, é esta. E, portanto, da parte do PSD, nós estamos disponíveis para essa discussão séria que envolva e respeite todas as opiniões de todos os partidos. Infelizmente, há um partido aqui nesta casa que se recusou a participar nesta discussão, que não apresentou nenhuma proposta, que tem vindo para todas as reuniões desta comissão eventual apenas para criticar tudo e todos, criticar todas as propostas e, senhoras e senhores deputados, certamente não é essa a função que os madeirenses esperam de nós. Os madeirenses esperam de nós que tratemos esta matéria com o respeito que ela merece. E ainda para mais numa altura em que há mais de 18 anos que aguardamos por este momento e é lamentável quando esta oportunidade surja que haja partidos que tratem este processo tão importante para nós desta forma e que se limitem a criticar e não apresentar qualquer proposta. Nós, como referi, apresentamos um caderno reivindicativo bastante extenso, apresentamos um conjunto bastante alargado de propostas, entre as quais a extinção do representante da República, o reforço e a clarificação das competências e da participação das regiões autónomas na gestão do mar, a possibilidade dos imigrantes votarem nas eleições regionais e dos presidentes dos governos regionais poderem participar em reuniões do Conselho de Ministros, ou a substituição da designação de decretos legislativos regionais por leis regionais, entre outras importantes matérias. E, portanto, aquilo que nós aqui hoje esperamos é ouvir a delegação da Madeira sobre estas propostas. Não vale a pena vir aqui falar em dialéticas internas que, sinceramente, a mim, como deputada eleita do PSD, apenas enriquecem o meu currículo e a forma de defender a Madeira, porque não estou presa a qualquer ditame partidário do Partido Central, ao contrário de outros partidos que aqui se limitam a defender tudo o que vem da parte do Governo da República e viram as costas à população que os elegeu. Nós estamos sempre numa dialética permanente com o nosso partido a nível central e temos vários exemplos dessa dialética e de votarmos muitas vezes contra o nosso partido para defender a Madeira. Se for preciso voltar a fazer, vamos fazê-lo. E, portanto, nestas matérias, como aqui foram referidas, podemos dizer que uma proposta podia estar mais de uma matéria, podia estar melhor do que a outra. Estamos de acordo. Nós estamos aqui para isso, estamos aqui disponíveis para melhorar aquilo que tem para ser melhorado. Agora, temos essa liberdade que outros não têm de poder fazer essa discussão e de poder até apresentar iniciativas e propostas próprias e muitas vezes diferentes e dissonantes com a nossa estrutura nacional e, portanto, é algo que nós nos orgulhamos, é uma marca que nos enobrece muito e queremos continuar essa marca de defesa da Madeira aqui na Assembleia da República. E, portanto, para nós, estão mais do que reunidas as condições para se avançar com estas questões autonómicas e para se aproveitar este processo de revisão constitucional. Esta Comissão
já ouviu o Parlamento Regional açoriano, agora está a ouvir o Parlamento Regional madeirense e, senhoras e senhores deputados, se há matéria que há muito tem vindo a ser discutida na praça pública na região autónoma da Madeira é esta e, portanto, há muito que as posições de todos os partidos políticos sobre a revisão constitucional, sobre a autonomia regional, são conhecidas de todos e, portanto, não há novidade nenhuma e não é preciso haver uma proposta neste momento formalizada, que nem poderá ser exigida, dado que esta Comissão tomou posse há pouco tempo, para se vir aqui dizer que não é o momento certo para discutir estas questões. Não existem também, a nosso ver, quaisquer desculpas para empatar ou para tentar adiar este processo para outro momento. Aliás, queria aqui também, no tempo que ainda tenho disponível, dizer que recentemente tivemos um exemplo que é bem demonstrativo da urgência de se discutirem estas matérias da revisão constitucional, que foi a recente alteração socialista à Lei do Mar, uma alteração que é centralista e é inadmissível e que continua a rejeitar a ideia que o mar da Madeira possa ser partilhado entre o Governo Regional e o Governo da República, o que é inadmissível. Uma alteração que, para além de não respeitar a nossa autonomia, esvazia as competências da região e certamente que se já tivéssemos tido esta discussão e que tivéssemos conseguido dar este avanço e este passo significativo no aprofundamento da autonomia, teríamos conseguido, como o PSD propõe numa das suas propostas, clarificar de uma vez por todas que pode haver este princípio da gestão partilhada do mar entre as regiões autónomas e entre o Governo da República. Aliás, também permitam-me dizer que eu não sei como é que o Partido Socialista e o Sr. Presidente da Assembleia da República podem cumprir aquilo que prometeram recentemente, que é fazer umas melhorias na especialidade, neste diploma, quando não aceitam aquele princípio que é fundamental, que é o princípio da gestão partilhada que tem que estar na Constituição para que não haja qualquer esvaziamento futuro destas competências por parte do Tribunal Constitucional. E, portanto, é muito fácil fazer politiquice com estes assuntos que são sérios, mas a verdade é que a autonomia discute-se todos os dias. A autonomia discute-se não só na Comissão de Revisão Constitucional, vou terminar, Sr. Presidente, se me permite, mas discute-se também na forma como votamos os diplomas que vêm dos Parlamentos Regionais aqui na Assembleia da República e, lamentavelmente, se há partido que tem votado sempre contra esses diplomas que vêm dos Parlamentos Regionais, é o Partido Socialista e, portanto, não tem qualquer legitimidade para passar lições de moral a quem trabalha de forma correta e empenhada na defesa dos madeirenses. Muito obrigada, Sr. Presidente. Tem a palavra agora pelo Chega a Sra. Deputada Rita Matias. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento também as senhoras e os senhores deputados e cumprimento também os senhores deputados da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, na pessoa do Sr. Deputado Carlos Alberto Rodrigues, agradecendo a intervenção e a exposição clara que aqui nos veio trazer e no âmbito destes cumprimentos vão compreender também naturalmente que façam uma saudação, aliás, particular a todos os senhores e senhoras deputadas que iniciam as suas funções agora neste mandato, mas particularmente ao líder parlamentar do Partido Chega na Região Autónoma da Madeira, o deputado Miguel Castro, desejando votos de maior sucesso e assinalando o feito histórico que foi o Chega conseguir eleger 4 deputados pela primeira vez nas regiões autónomas, fruto também do trabalho desenvolvido pelo Chega na Madeira, mas deixando esta nota e dizendo que de facto podemos dizer que debatemos a autonomia todos os dias, mas serão apenas meras palavras e serão apenas argumentos esgrimidos se continuarmos de facto com este discurso politizado que assistimos aqui, com este braço de ferro entre PS e PSD permanentemente, seja ao nível regional, seja a nível nacional, e que sinceramente não acreditamos que sejam possíveis dar os passos que aqui nos apresentaram, passos importantes, desde logo do aprofundamento da autonomia e de conseguirmos dar conta das lacunas que ainda subsistem, na modernização da autonomia, como nos pediram aqui, em reforçar a posição hierárquica do Estatuto Político Administrativo da Região Autónoma da Madeira, em repensar, como aqui pediram, a existência do representante da República, a reivindicação também do Chega Madeira, em pensar um sistema fiscal próprio. Tudo isto serão meras palavras se continuarmos aqui sempre nesta lógica de o Partido Socialista penalizar o PSD pelos resultados que tem na Madeira e o Partido Social Democrata penalizar o Partido Socialista na Madeira pelo trabalho ou pelo mau trabalho que o Partido Socialista desempenha na governação nacional. Dar apenas, tranquilizar os senhores e as senhoras deputadas, perguntaram qual é que é a abertura desta Assembleia de cada partido para esta discussão, dizer que a abertura do Partido Chega é total
Foi o Partido Chega que propôs, portanto, a revisão da Constituição, já na legislatura passada, e que, em certa medida, deu o pontapé de arranque para este processo que agora estamos, então, a levar a cabo, e dizer que, de facto, somos o único partido que diz com clareza que esta Constituição para nós não serve nem para os madeirenses, nem para os portugueses, e não servirá enquanto tivermos no seu preâmbulo a definição de que caminhamos para uma sociedade socialista. Não é isso que nós queremos nem para Portugal, nem para os madeirenses, e por isso a única mensagem que aqui queria deixar era de total abertura para discutirmos a autonomia, o desejo sincero de podermos ouvir as recomendações e adotar as recomendações que o Parlamento da Região Autónoma da Madeira nos traz, a Assembleia da Região Autónoma nos traz, desde logo lamentar, por exemplo, a aprovação e a proposta de aprovação do Estatuto Ultraperiférico dos Jovens Estudantes da Região Autónoma, uma proposta do Partido Social Democrata que saudamos, lamentar depois o braço de ferro que aqui foi feito pelo Partido Socialista, que não aprovou uma proposta que era de alimentar justiça para os jovens madeirenses. Dizer que, de facto, acompanhamos as preocupações na temática da gestão partilhada do mar, porque é incompreensível que o Governo da República se arrogue de um direito que não é seu e que quebre as vias de diálogo com a Região Autónoma da Madeira. E, por isto, reforço total disponibilidade para dialogarmos com todas as forças políticas na Região Autónoma da Madeira, para aprofundarmos a autonomia, e aproveito a oportunidade para desmistificar alguns fantasmas que tentam criar por vezes. O Chega não tem qualquer problema com a autonomia, o Chega quer reforçar a autonomia e quer dar mais voz aos madeirenses, esperando que os madeirenses possam rever cada vez mais também na voz do Chega na Madeira. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E tem a palavra agora pelo PCP a Sra. Deputada Alma Ribeira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, cumprimentar o Sr. Deputado Carlos Alberto Rodrigues, Presidente da Comissão Eventual para a Consolidação e Aprofundamento da Autonomia, e, evidentemente, toda a delegação que o acompanha e que aqui vem discutir connosco aspectos de primordial importância e que se prendem com o processo de revisão constitucional que não escondemos, não desejamos e entendemos que não está nas prioridades do país neste momento, quando aquilo que efetivamente entendemos estar na ordem do dia que se prende essencialmente com a concretização daquilo que a Constituição encerra e que não está a ser cumprido. E, portanto, as soluções estão nesta Constituição, falta a efetivá-las, falta muitas vezes a respeitar aquilo que é a letra da Constituição e o seu espírito, um espírito que é de conquista e de avanço social para todos os portugueses. E, portanto, entendemos que este processo é aberto com, digamos assim, projetos que não caminham num sentido de solidificação das garantias, dos direitos, pelo contrário, introduzem elementos de retrocesso e, portanto, também não, por esse motivo, tivemos esta posição que mantemos. No entanto, participamos, evidentemente, neste processo, procurando que dele resulte o melhor para o povo e para o país no seu global. Como sabem, o PCP tem um património vasto de trabalho na concretização e aperfeiçoamento da autonomia regional e a nível, tanto ao nível nacional como ao nível de cada uma das regiões, falemos quer na região autónoma da Madeira, quer dos Açores. E nesse âmbito valorizamos muito o resultado que foi alcançado com a revisão de 2004, que resulta de um debate que foi aprofundado, uma revisão que foi, essa sim, amplamente discutida com as autonomias regionais e, portanto, não entendíamos ser necessário, neste momento, qualquer revisão de fundo também neste capítulo das autonomias. E é importante aqui realçar também que algumas das faculdades que constitucionalmente se possibilitaram com essa revisão que aqui falámos, não foram sequer concretizadas ainda e, portanto, há um exemplo maior, que é o facto de, na região autónoma da Madeira, ainda não estar regulamentado o referendo regional que a Constituição passou, efetivamente, a permitir. E, portanto, nós revemos-nos nas alterações que foram introduzidas nessa altura e, nesse sentido, dando continuidade a essa posição, reapresentamos no processo de revisão constitucional que agora, enfim, está em andamento, veremos nos próximos tempos,
nós revemos e continuamos a insistir numa proposta que até foi então rejeitada, relativamente ao artigo 230, que tem a ver com a consagração da audição pelo Presidente da República dos partidos representados na Assembleia Legislativa das Regiões Autónomas para a nomeação e exoneração do representante da República, a par do que já está efetivamente consagrado e que é apenas a audição do Governo Regional. E, na verdade, independentemente do juízo que possa ser feito, das políticas executadas pelos governos regionais, a autonomia das regiões, tal como a Constituição prevê, tem dado provas concretas muito positivas para as regiões em causa, às regiões, e tem sido não um fator de divisão, pelo contrário, as autonomias têm sido um fator de união, e de coesão e de unidade nacional. E nessa medida não nos parece fazer sentido hoje criar divisões que não existem, acompanhadas de debates artificiais, pondo-se em causa aquilo que efetivamente se tem revelado positivo. E assim manifestamos com clareza que nós não acompanhamos as propostas que foram apresentadas quer pelo PSD, quer pelo Bloco de Esquerda neste processo de revisão constitucional, como já tivemos durante o debate a oportunidade de daqui colocar. Termino apenas dizendo que da nossa parte estamos, como sempre estivemos, continuaremos a estar disponíveis para este aprofundamento da autonomia e no cômputo geral nem tudo aquilo que significar a garantia dos direitos, do alcance de projeto que encerra a Constituição da República Portuguesa na redação que hoje lhe é dada e que é por isso que nos batemos e continuaremos a bater. Uma vez mais, agradecer muito a vossa presença e os vossos contributos e desejar que este trabalho comum se mantenha noutros fóruns, necessariamente, mas também fazer esse agradecimento pela vossa disponibilidade. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu vou pedir-vos, tomei aqui uma decisão que acho que é corroborada por todos, como tínhamos 60 minutos e como temos aqui 9 representações partidárias e o nosso objetivo é ouvir também aqui, neste caso, a Assembleia Legislativa, era isso o importante de hoje, que nesta ronda final, até porque o Sr. Presidente diz-me que para ele basta 1 minuto ou 2 também, vamos aumentar 10 para 20 minutos, para dar 2 minutos a cada força política aqui representada pela Assembleia Regional. Vão tentar resumir o máximo possível, mais não pode ser, já é o dobro daquilo e tomo esta decisão sem consultar o resto da Comissão, mas já estamos todos de acordo, em que aquele relógio além indica-vos o tempo e, portanto, podem controlar minimamente isso para depois também não prolongarmos isto demasiado. Antes disso, eu queria prestar 2 esclarecimentos, até acho, porque pôs aqui o Sr. Presidente essas questões no início e nenhum partido respondeu, não quis responder, que é a questão da revisão extraordinária ou não, para quando é. A questão essencial é esta. Vocês foram chamados aqui para ser ouvidos num processo de revisão constitucional que está a decorrer e que ia terminar no dia 30 de dezembro deste ano. Portanto, estamos a 1 mês e pouco de ele terminar. Não foi na altura certa porque tinha um processo eleitoral a decorrer, portanto veio à Assembleia Regional dos Açores e vocês veem nesta altura que ainda dá muito tempo que as votações ainda não se iniciaram. Portanto, se aquilo que aconteceu hoje der origem à consequência seguinte da dissolução da Assembleia, termina este processo de revisão constitucional que está a decorrer e terminando isso com a dissolução da Assembleia, numa futura Assembleia constituída, qualquer partido político tem direito a pedir a revisão ordinária da Constituição no mandato que tiver. E, portanto, mas são os partidos políticos que têm que a pedir. E, portanto, é com os partidos políticos que têm que se entender para a apresentação das propostas que têm. Claro que é muito mais fácil haver uma Assembleia, uma comissão eventual, porque se já está consensualizada com os partidos todos, mal fora que o próprio partido político ou os próprios partidos políticos não apoiem essa revisão. Se esta terminar e não houver, o Sr. Presidente pode entender fazer outro governo de outra maneira qualquer, se isto continuar, isto termina no dia 30 de dezembro.
e termina com a votação indiciária dos partidos, como é preciso 2/3. É evidente que o PS e o PSD têm que se entender, porque senão não há 2/3. Mas se existirem, terminando esta revisão constitucional, só pode ser reaberto novo processo noutra legislatura. Se ela não passar, então, em cada sessão legislativa, pode cada partido pedir essa situação. Portanto, isto, na prática, quer dizer que se acabássemos em dezembro esta revisão constitucional, tudo o que estaria aqui era o aprovado, não pode haver novas propostas nesta matéria e, portanto, só podia haver depois nova revisão constitucional, teoricamente daqui a 3 anos e meio, quando houvesse uma sessão, uma Assembleia nova. Se acontecer outra coisa, que se pode esperar, de 6 em 6 meses, se não houver a revisão acabada, podem-se pedir as revisões extraordinárias. Era só para esclarecer esta questão e, portanto, saberem também as armas com que se cosem. Portanto, eu passava, portanto, a palavra desde já na mesma do partido maior para o menor, portanto, ao Sr. Deputado Jaime Ramos, do PSD, para os 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começaria logo por dizer que viemos cá para transmitir o nosso sentimento, mas também viemos cá para perceber a vossa vontade. E percebemos numa primeira atuação que a vontade parece que não há muita. Nesta Comissão Eventual não há um grande compromisso para aprofundar a autonomia, uma vez que a maioria não quer, ou melhor, não deixa que isso aconteça. Isso preocupa-nos bastante, porque isto é comum na Assembleia Legislativa, todos os partidos, incluindo o Partido Socialista, e esse partido parece que é o mesmo, mas parece que não é, que está comprometido com este processo de revisão constitucional. E quero dizer que nós ouvimos já muitas vezes em falar em novos processos, o Presidente, mas este demorou quase 19 anos. E, portanto, não sabemos quando é que veio o próximo, era bom trabalhar neste, e por isso nós entendemos que todos os processos devem ser objetos, matérias das autonomias, e não haver assim assuntos especiais, para muitos especiais, que nunca sabemos quando é que virão. Quero dizer que nós dissemos sempre desde a primeira hora que estas matérias cabem aos partidos da Assembleia da República e cabem aos deputados. Portanto, dizer que cabe à Assembleia, desculpa, é uma história mal contada, no mínimo, para não dizer outra coisa. Não é correto o fazer, porque as Assembleias podem se acompanhar, podem até dar sugestões por via dos seus próprios partidos, mas a responsabilidade é exclusiva aqui dos deputados e dos partidos na Assembleia da República, como o Sr. Presidente acabou de o fazer. E, por isso, nós queremos discutir o Estado unitário, no artigo 6º, queremos discutir o poder fiscal, queremos discutir o representante da República, o mar, as competências do mar, não somos só nós que queremos, os Açores também o querem muito bem, e não só, já tivemos um Presidente do Tribunal Constitucional que também já o disse, e disse muito bem, há matérias que podem ser discutidas, os poderes legislativos, saber até onde, porque é que nós não temos a capacidade de o fazer na Assembleia, e morre nos corredores da República dezenas e dezenas de diplomas das ambas as Assembleias que morrem por aqui e que nem sequer são discutidos. Que nem sequer são chumbados e podem ser chumbados, é um direito, está certo, é a democracia, morrem nas gavetas. E o Poder Regional não tem essa capacidade de o fazer e tem representantes legítimos. Por isso, Sr. Presidente, eu queria dizer que é isto que nos comove a todos os partidos que aqui vêm hoje aqui a Lisboa, e ainda bem que nos deram a oportunidade de ouvir, porque durante alguns minutos pensei que só ia ouvir, pensei que não ia transmitir, e portanto, mas dando-me esta oportunidade, é neste sentimento que nós temos e queremos contribuir. E eu espero, Sr. Presidente, que esse contributo possa ser feito em breve, porque se há algo que nós temos na Madeira em comum é que esta revisão constitucional está ultrapassada em matéria das autonomias. Muito obrigado. Tem a palavra agora pelo Partido Socialista o Sr. Deputado Jacinto Serrão. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, é um gosto também estar cá nesta comissão para trazer a mensagem daquilo que é a voz do Partido Socialista da Madeira. Acho que ficou claro, e é claro para os senhores deputados da Assembleia da República, que esta revisão constitucional não serve aquilo que são as legítimas aspirações das autonomias, nomeadamente da autonomia da Madeira. Muita discussão se fez na Assembleia Legislativa da Madeira em torno das diversas propostas que foram apresentadas. O Partido Socialista apresentou na Comissão própria, mas não vamos falar do passado, vamos a pensar no futuro. E o que é necessário é que, de facto, a comissão que foi criada, eventual, para o efeito, e há essa vontade, nós estamos aqui todos a representar essa comissão, e ouvimos pela voz do Sr. Presidente da Comissão, de criar um amplo consenso na Assembleia Legislativa da Madeira para apresentarmos uma proposta específica em torno destas que são as reivindicações, e já foram aqui ditas, e não vale a pena estar a repetir,
para que, de facto, se chegue a um entendimento político, quer a nível regional e a nível nacional. Portanto, o que nós precisamos, de facto, é de uma revisão constitucional focada especificamente nas autonomias. Porque meter isto tudo numa revisão geral ou ordinária, já verificamos que as reivindicações da autonomia ficam muito aquém daquilo que é o exigível. Portanto, o que se impõe, neste caso, politicamente, é que haja uma vontade política por parte dos deputados da República, da Assembleia da República, cumprindo com o desidrato do artigo 284 da Constituição da República, à linha 2, 4/5 dos deputados, se tiverem de facto essa vontade política, podem explotar uma revisão extraordinária da Constituição focada especificamente nas autonomias. E é isso que nós queremos. Mas para isso, como disse, é necessário haver uma vontade descomplexada do país em relação às próprias autonomias. Porque esse sentimento nós sentimos ao longo da história da democracia em Portugal. E nós precisamos realmente quebrar com isso. Porque os poderes autonómicos são legitimamente eleitos, são democráticos e nós temos de viver exatamente neste regime político com um país, com 2 regiões autónomas com direitos administrativos e políticos próprios. É um pouco essa a nossa posição. As ideias do PS Madeira, e só para terminar, já estão colocadas e vamos voltar a colocar no âmbito desta comissão eventual que foi criada na Assembleia Legislativa da Madeira e que seguramente serão do conhecimento dos senhores deputados, mas posso-vos adiantar que vai ao encontro daquilo que é uma ideia comum e que a senhora deputada Marta também elencou e teve o cuidado de dizer que até é uma reivindicação de pessoas ilustres do próprio PSD que tiveram responsabilidades na governação a nível nacional, dizendo que esta proposta que está na Assembleia da República neste momento não serve, de facto, os legítimos interesses das regiões autónomas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, pelos Juntos pelo Povo, o Sr. Deputado Paulo Tarcísio de Gouveia Rodrigues Alves. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e senhoras deputadas desta comissão. Dizer que os Juntos pelo Povo não têm representação aqui na Assembleia da República, mas tem na Assembleia Legislativa Regional e, começando por aí, é dizer que nós, enquanto representantes do povo que nos elegeu, que estamos na Assembleia Legislativa Regional, não tendo voz aqui na Assembleia da República, tivemos dificuldades aí para fazer chegar as nossas propostas aqui à alteração da Constituição. O que significa que aqui foi dito já que há um respeito pela opinião dos partidos políticos da Assembleia Legislativa Regional, mas está descurada a hipótese dos partidos que não têm assento aqui de trazerem essas mesmas propostas, visto que quem tem competências nesta matéria é a Assembleia da República. Mas isto é apenas uma nota introdutória para dizer que também nós partilhamos da mesma opinião daquilo que já foi dito, nomeadamente pelo Sr. Presidente da nossa Comissão, que existem matérias que têm a ver com o capítulo das autonomias com as quais nós reivindicamos, portanto, e achamos que devem ser valorizadas no contexto desta revisão da Constituição. A questão, por exemplo, da gestão partilhada do domínio marítimo, portanto, do mar, é algo que também nós defendemos, um regime fiscal próprio e uma série de propostas que nós temos, não é? Que também é partilhada pelos restantes partidos com assento parlamentar na Assembleia Legislativa Regional, mas que não estão no horizonte, digamos, desta revisão que está a decorrer. Por isso, achamos que uma revisão da Constituição, portanto, que já não é revista há quase 19 anos e que simultaneamente deve estar em harmonia com uma revisão do Estatuto Político e Administrativo da Região Autónoma da Madeira, que não é revisto há 20 anos, há mais de 20 anos, portanto, tem de haver uma coerência entre estes dois documentos, digamos. É necessário, por isso nós esperamos que esta revisão vá em frente para que nós possamos depois, a nível da Assembleia Legislativa Regional, também criar uma harmonia com aquilo que tem vindo a acontecer ou que irá acontecer nesta revisão da Constituição. Por isso, só desejamos celeridade neste processo de revisão e que nós possamos também dar o nosso contributo dentro das nossas possibilidades e que realmente as opiniões da Assembleia Legislativa Regional sejam valorizadas no contexto da Assembleia da República. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora, pelo Chega, a palavra o Sr. Deputado Miguel Castro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, pelas suas características sociais, culturais e históricas, a vida da democracia decorre em evolução permanente e enganem-se aqueles que acreditam que os parâmetros constitucionais que fundamentam o Estado de Direito em que vivemos podem resistir perenes ao passar do tempo, às mudanças humanas e ao emergir de novos desafios que refletem mudanças geracionais e alterações contextuais, quer a nível interno, quer no âmbito da geopolítica internacional. Aliás, a própria existência desta Comissão é a prova da sensatez que a Assembleia da República deverá olhar para a sociedade em que está inserida e da sensibilidade com que expressa o desejo salutar de que o texto constitucional reflita a conjuntura social e política que visa potenciar, operando como plataforma para decisões políticas acertadas e governações responsáveis. Dito isto, permitam-me que, no âmbito desta revisão constitucional, foque os meus comentários num tema que nos é especialmente caro, que é o da autonomia. As décadas que nos separam da instauração do regime democrático demonstram que a experiência autonómica é das mais positivas da política democrática portuguesa, pois permitiu a um território insular que, fruto de séculos de exploração desenfreada dos seus próprios recursos, quebrasse as algemas da pobreza e os antolhos psicológicos de inferioridade, afirmando-se como uma região com capacidade, recursos humanos e motivação para integrar com responsabilidade o projeto europeu, contribuir liquidamente para o país e procurar oferecer aos seus próprios cidadãos a possibilidade de construir uma vida honesta e digna. Todavia, a autonomia é quase por definição um processo dialético, o qual, por sua vez, subentende uma discussão positiva, construtiva, entre as entidades administrativas centrais e os órgãos de governo próprio, na qual se espera e se exige que, com consciência e em boa fé, ambas as partes reconheçam e aceitem o que se está a fazer na Madeira. Está a ser feito em Portugal e que o crescimento e a afirmação da Madeira são, sem qualquer sombra de dúvida, o crescimento e a afirmação de Portugal. Por isso, é com natural expectativa que a grande maioria dos madeirenses olham para este processo de revisão constitucional na esperança de que o mesmo possa não só considerar, mas também aportar respostas concretas e significativas para assuntos que, no âmbito específico da autonomia, continuam sem resposta e que carecem de uma consideração séria para que os madeirenses consigam continuar a estar na pátria comum, mas com uma compreensão das diferenças e a consagração definitiva dessas diferenças em sede constitucional. Nesse sentido, permitam-me destacar que na perspectiva do Chega Madeira... O dobro do tempo é que já não pode já ser, termino, Sr. Presidente. Outros sem... Já termino, Sr. Presidente. Que na perspectiva do Chega Madeira, em matéria de reforço da autonomia, deve ser mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Muito obrigado. Tem a palavra agora pelo CDS-PP, o Sr. Deputado António Manuel Lopes da Fonseca. Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, boa tarde a todos os deputados, seja da República, sejam os meus colegas da Assembleia Legislativa. Acho que o verdadeiro respeito que a Assembleia da República deve ter pela Assembleia Legislativa Regional é esta circunstância de nos estarem a ouvir. Eu temi, pelas palavras iniciais do Sr. Presidente, que disse que estavam aqui para nos ouvir quando não íamos ter tempo. Aliás, isto era uma subversão daquilo que nós viemos cá fazer, suponho eu, porque virem aqui 9 delegações e não serem ouvidas, seria uma subversão daquilo que estamos aqui a fazer. Deixe-me só dizer-lhe, quando marcamos estas... Para o tempo, não? Quando marcamos, é só para esclarecer, quando marcamos estas audições, existe uma grelha de tempos que é fornecida a todas as entidades e que diz que a entidade tem 10 minutos, porque normalmente as entidades que vêm aqui são sempre representadas pelo seu presidente e é assim
que foi todas as outras. Eu, a título excepcional, como vocês vieram todos, porque normalmente só vem a delegação da respectiva mesa, respectiva da Assembleia Regional, disse que tinham todos 2 minutos. Portanto, estes 2 minutos são além do regimento. Pelo menos essa parte fica satisfeita. Aliás, eu acabei por dizer precisamente que o respeito que a Assembleia da República tem pela Assembleia Regional foi aquilo que o Sr. Presidente nos concedeu, entre aspas, os tais 2 minutos para podermos aqui expor aquilo que nós pensamos. A autonomia, aliás, como já foi dito aqui por vários partidos, seja da Assembleia Regional, seja da Assembleia da República, tem que ser dinâmica. E nós sentimos que ela está estagnada. Está totalmente estagnada, sobretudo pela falta de vontade. Eu não digo que seja do partido A ou B, mas, sobretudo, nas últimas legislaturas houve uma falta de vontade de alterar, sobretudo, a Constituição a nível daquilo que nos interessa. Porque esta proposta de alteração da Constituição que existe na mesa é uma desilusão total para as regiões autónomas da Madeira e dos Açores, certamente que o será também. E, por isso, neste sentido, urge alterar a Constituição em vários artigos, porque até agora o Tribunal Constitucional tem interpretado de uma forma restrita a Constituição em relação às regiões autónomas. Basta vermos o que aconteceu em relação à região autónoma da Madeira sobre a lei do mar e também, recentemente, sobre a eutanásia, que nem sequer fomos ouvidos, nem os Açores, nem a Madeira. Portanto, é uma interpretação restrita. Porquê? Porque existem artigos na Constituição que carecem, obviamente, de ser alterados devido àquilo que nós pensamos que é tal estagnação. E nós também acreditamos, aliás, o CDS dilo claramente, que esta dinâmica evolutiva que é necessária existir na própria Constituição deve encarar-se como aquilo que está a acontecer nas regiões autónomas dos outros países da Europa. Dinâmica, evolução. E aqui não existiu em Portugal. Aliás, a Constituição Portuguesa, de 76, que eu cabe-me o orgulho de dizer que o CDS votou contra, esta Constituição evoluiu, mas não evoluiu o suficiente. E por isso é a altura de que ela possa evoluir, provavelmente não nesta legislatura, que eventualmente poderá acabar em breve, mas noutra legislatura que venha a seguir. E para terminar, eu digo o seguinte: nós precisamos, as 2 regiões autónomas, porque este também está aqui, ou estava aqui pelo menos alguém que representava os Açores, as 2 regiões precisam de instrumentos constitucionais novos. Instrumentos constitucionais novos. E estes instrumentos têm de dar resposta àquilo que são os desígnios das 2 regiões autónomas. E termino com isto. É que acho que a região autónoma da Madeira e dos Açores, neste momento, acrescentam muito mais ao país do que aquilo que o país nos dá. E é preciso que tenham consciência desta realidade. Sem as 2 regiões autónomas, Portugal não tinha dimensão europeia em termos atlânticos. E era bom que, constitucionalmente, isto ficasse consagrado. Muito obrigado. Tem agora a palavra pelo PCP o Sr. Deputado Edgar Silva. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É verdade que a revisão constitucional de 2004 criou um conjunto de possibilidades para o aprofundamento da autonomia e, particularmente, a região autónoma da Madeira, no que diz respeito ao seu estatuto político administrativo, alegou insuficiências para não adequar o seu estatuto às novas possibilidades, às novas portas que a Constituição abriu relativamente às autonomias. Daí que tínhamos um estatuto político administrativo completamente ultrapassado, cheio de anacronismos políticos e de incongruências jurídicas. Nós precisamos de ultrapassar este impasse que se criou, porque se alega que enquanto não houver uma revisão da Constituição não haverá revisão do estatuto, e cria-se aqui, de facto, uma situação de todo pouco dignificante, com estes anacronismos e incongruências que referi. Precisamos de uma revisão do Estatuto com dimensão autonómica, democrática e constitucional, reconhecendo que não seria correto considerar a revisão constitucional apenas pelo lado da afirmação regional, sem atender também à necessidade de estabelecer formas de garantir a integração no espaço nacional por parte das regiões autónomas. O Estatuto é invocado para inviabilizar um conjunto de processos legislativos que são importantes para a credibilização das instituições autonómicas e para o aprofundamento da vida democrática na região autónoma da Madeira. Por exemplo, o regime de incompatibilidades e impedimentos há décadas
que é inviabilizado na Madeira porque não há revisão da Constituição e não há revisão do Estatuto. Este é um exemplo entre muitos outros que podemos dar. E, portanto, precisamos que essa revisão se faça com justiça e com adequação constitucional, num diálogo institucional acerca das autonomias, que se terá que fazer em relação à revisão da Constituição e em relação à revisão do Estatuto, que é urgente. Há um conjunto de princípios que justificam aprofundamento neste contexto, desde logo o princípio da continuidade territorial, precisa de desenvolvimentos e com uma expressão constitucional capaz de responder às realidades da insularidade distante que nos caracteriza. As questões relativas à conectividade territorial de pessoas, base e de informação, todas as obrigações de serviço público que precisam de ser ponderadas com expressão constitucional naquilo que diz respeito às ilhas a que pertencemos, assim como também tudo quanto tem a ver com a prestação de serviços públicos fundamentais, a cooperação entre o Estado e as regiões autónomas, esse sentido de cooperação, de interação do todo nacional e a integração das regiões autónomas no espaço nacional requerem de aprofundamentos a partir deste processo de revisão constitucional que se justifica fazer. O exemplo, claro, já aqui referido também por outros deputados e deputadas, é a da clarificação da gestão partilhada do mar, entre outros exemplos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Nuno Morna, pela Iniciativa Liberal. Muito boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Nós, liberais, entendemos que a estrutura de um país deve incorporar, no seu preceito mais fundamental, os desígnios nacionais. Entendemos que o Estado deve ser curto na sua intervenção, no seu tamanho, e deve ser extremamente funcional, proporcionador de desenvolvimento, de modo a acabar com a pobreza e capacitar os portugueses. A par disto, entendemos também, porque faz parte da estrutura do Estado, as autonomias como parte integrante. Partamos deste princípio. A autonomia nunca, mas nunca questiona a soberania. A autonomia é parte da soberania. Vemos sempre a soberania e a autonomia como algo que vem de cima para baixo. E estamos sempre a ver esta questão do modo errado. Tanto uma como a outra têm de se impor de baixo para cima. Portugueses como pessoas soberanas e autónomas. E só depois vem todo o resto. Volto atrás e reafirmo mais uma vez. A autonomia não questiona a soberania. A autonomia é parte da soberania. A autonomia é o epítome da subsidiariedade. Não há outro maior na nossa estrutura de poder. Ou seja, a autonomia é partilha de poder. Então, se partimos destes princípios, temos sempre que aceitar como limites da autonomia estão no exercício da soberania. Ou seja, na defesa, nos negócios estrangeiros, na representação do Estado, na segurança interna e na justiça. Tudo o que fique para além disto são capacitações da autonomia. Temos de acabar com aquilo que, e hoje assistimos a um bocado disso aqui, com este contencioso da autonomia que mais não serve do que desculpabilizar ineficácias de uns e de outros e avançar para aquilo que é importante, que é o consenso da autonomia. Mais e melhor autonomia é mais responsabilidade. O que se pede é que nos deixem ser responsáveis. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora, pelo PAN, a palavra à Sra. Deputada Mónica Freitas. Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimos senhores e senhoras deputados e deputadas, a defesa da autonomia das regiões autónomas são essenciais para uma política pública mais descentralizada e próxima das reais necessidades próprias de cada região. A Assembleia Legislativa da Madeira tem neste momento várias forças políticas representadas e que, apesar das diferenças ideológicas, têm um trabalho conjunto e em comum, que é de aprofundamento da autonomia e da melhoria das condições de vida dos madeirenses e dos porto-santenses. É o momento certo para ouvir as diferentes perspectivas das forças partidárias aqui representadas e que pretendem dar voz àquelas que são questões essenciais para o desenvolvimento da Madeira e avançar numa questão que nos parece que está travada há algum tempo. Defendemos por isso o diálogo,
que se coloquem as questões partidárias de parte e caminhemos no sentido de resolver questões que são essenciais, e o PAN está, como os restantes partidos aqui representados, comprometido num trabalho conjunto em benefício da população madeirense. Esperemos que as especificidades das regiões autónomas e as várias questões já aqui apresentadas e que são dificuldades para as regiões sejam discutidas e contempladas no âmbito da revisão da Constituição, tendo em consideração o que aqui hoje foi apresentado, devendo ser garantida a escutação dos madeirenses e açorianos em questões de direitos fundamentais. A Constituição deve acompanhar o evoluir dos tempos e atravessamos neste momento uma sociedade com cada vez mais desafios e há um salto que é fundamental dar, respeitando os princípios consagrados e que não basta estarem em papel. É mais do que temos de se olhar com seriedade e responsabilidade e efetuar um trabalho conjunto e efetivo. E é nesse sentido que o PAN se compromete em trabalhar e que hoje vem aqui também dar voz a esta que é a necessidade de haver esta revisão da Constituição e em trabalharmos todos e todas em prol daquilo que são os direitos e aquilo que é importante para o desenvolvimento das regiões autónomas. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Roberto de Almada, do Bloco de Esquerda. Senhor Presidente da Comissão, Senhor Presidente da Comissão da Assembleia Legislativa da Madeira, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, minhas Senhoras e meus Senhores, como o Senhor Presidente da Comissão Eventual da Assembleia da República afirmou, decorre um processo de revisão constitucional que estará perto de ser concluído, estará perto de ser fechado. E, de facto, nós sentimos que a nossa vinda cá, e agradecemos a amabilidade com que nos receberam, de pouco servirá no que diz respeito a esta presente proposta de revisão constitucional, esta revisão constitucional que está a ocorrer e que não se sabe se irá a bom porto ou não. De qualquer forma, no que diz respeito às autonomias dos Açores e da Madeira, o Bloco de Esquerda tem uma posição muito clara. Nós entendemos que as autonomias devem ser aperfeiçoadas, as autonomias são importantes para Portugal e, desse ponto de vista, nós estamos sempre disponíveis para discutir propostas que garantam ou que vão no sentido de garantir esse aperfeiçoamento das autonomias. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda na Assembleia da República apresentou, quando da apresentação da sua proposta de revisão constitucional, apresentou também algumas propostas relativamente às autonomias. Essas propostas foram trabalhadas com as organizações da Madeira e dos Açores do Bloco de Esquerda e, portanto, nós revemos-nos nessas propostas que poderão ir muito mais além, poderíamos ter incluído outras propostas, mas essas são propostas que para nós são importantes e essas propostas tencionamos voltar a apresentar no âmbito desta Comissão da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, quando tivermos a discutir as questões de uma possível, hipotética, revisão extraordinária da Constituição. E, desse ponto de vista, nós, estando sempre abertos para discutir toda e qualquer proposta, temos também ideias muito claras sobre o que queremos para o futuro das autonomias. Dou aqui apenas 2 exemplos, a extinção do cargo de representante da República e a criação de um provedor da autonomia eleito pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, portanto, pelos representantes do povo da Madeira, e também a gestão do mar da nossa região, que é, efetivamente, muito importante, e essa gestão do mar, infelizmente, tem sido negada até em legislação recente na República. Desse ponto de vista, Sr. Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, agradecendo esta recepção e a oportunidade de dizermos alguma coisa nesta Comissão, fazemos votos para que todos os partidos se esforcem para chegar a uma boa proposta de revisão constitucional. Isso já foi possível no ano de 2004, quando conseguimos aprovar uma proposta de revisão constitucional no que diz respeito às autonomias, que foi discutida e votada, aprovada pela Assembleia da República. Podemos dar mais um passo. Naturalmente que cada partido terá as suas propostas e não estamos, como ninguém estará neste momento, capaz de garantir que todas as propostas que apareçam serão
merecerão a nossa concordância. Não é disso que se trata. Cada um de nós irá trabalhar o melhor que puder, irá fazer o melhor que puder, apresentando as suas iniciativas, naturalmente respeitando as diferenças e votando, naturalmente, em consciência aquelas propostas que aparecerem. Muito obrigado uma vez mais e uma boa tarde. Muito obrigado. E, antes de passar a palavra para encerrar aqui ao Sr. Presidente desta Comissão, e para que em 2 minutos encerre, eu queria responder a esta dúvida que teve, que é que não vale a pena porque estamos praticamente no fim, mas a culpa aí não foi nossa, nem do Presidente da Comissão, nem estou a dizer só para esclarecimento global, nem do Presidente da Comissão, nem da Comissão, isto é, nós ouvimos, isto das regiões foram em julho, que foram o prazo para as ouvir, fruto de circunstâncias excepcionais que tiveram lá na região autónoma, ficou para esta altura, ainda não houve qualquer votação indiciária, se calhar com esta situação, depende de como ela vai decorrer, nem vai haver, mas, portanto, estavam também em tempo, na mesma, de poder fazer, porque a revisão constitucional é séria, só se decide quando se começam a votar os artigos, independentemente da discussão. E agora passava a palavra ao Sr. Presidente para encerrar aqui nos 2 minutos que tem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uns curtos 2 minutos, apenas, em primeiro lugar, para agradecer o convite da Assembleia da República e para concluir dizendo o seguinte: têm sido 50 anos de debate de autonomia, 50 anos que para nós madeirenses também têm sido muito cansativos. Nós madeirenses e nós açorianos. Porque é muitas vezes frustrante sermos considerados pela nomenclatura e pelos bem-pensantes deste país, como disse o antigo Presidente do Tribunal Constitucional, sermos considerados como uma anomalia tolerada. Muitas vezes nós somos considerados um aborrecimento inconveniente. E é esta maneira de pensar, não dos portugueses em geral, mas de alguns portugueses em particular, nomeadamente de alguma classe política, enquanto nós formos considerados um problema e não uma solução, enquanto formos considerados os chatos que estão sempre a pedir alguma coisa, nada vai evoluir. E é preciso que o país todo, mas essencialmente aqueles que decidem, aqueles que votam, aqueles que legislam, percebam que nós somos uma oportunidade incontornável para o país. Este país só tem a dimensão que tem porque tem as 2 regiões autónomas. A dimensão geoestratégica, a dimensão em termos de biodiversidade, a dimensão em termos de centralidade numa Europa que se quer mais atlântica e que se está a perder para uma Europa cada vez mais continental, isso só acontece porque nós temos as 2 regiões autónomas. Quanto mais não fosse, mesmo que apenas em cada uma delas vivesse um cidadão português, era esses 2 cidadãos, um por cada região autónoma, que dariam dimensão ao país. O Portugal, sem as regiões autónomas, corria o risco de se tornar uma província do Reino de Espanha com muita irrelevância. Só através das regiões autónomas é que nós temos este acréscimo de riqueza, este acréscimo de dimensão, este acréscimo de importância. E volto a dizer, Sr. Presidente, peço desculpa porque já excedi os 2 minutos, volto a dizer e volto a solicitar a todos aqueles que são decisores na República: não nos olhem como uma anomalia tolerada, não nos olhem como um aborrecimento incontornável, um aborrecimento inconveniente. Nós somos pessoas, cidadãos portugueses, com características específicas, mas somos nós também uma parte e uma mais-valia e uma oportunidade para o país. Queremos continuar a ser contribuintes para esse país, queremos continuar a dar dimensão a esse país, e é por isso que o mínimo que podemos exigir é respeito por esta importância que nós temos em todo o território nacional e em toda a nação portuguesa. Muito obrigado. Muito
Muito obrigado também. Obrigado, em primeiro lugar, a todos pela vossa presença aqui. Obrigado também aos membros da Comissão que estão aqui presentes. Vamos ver como é que se desenrola aos membros da Comissão a situação nas próximas semanas, para ver se continuamos a ter reuniões ou não, mas isso não depende de nós. E a vocês o que eu desejo é uma autonomia cada vez mais forte, se não for enquanto não for constitucional, que seja ao menos territorial e governamental e todas essas situações, que o que interessa é a melhor qualidade de vida na Madeira e nos Açores, porque também é a melhor qualidade de vida para todos os portugueses. Muito obrigado a todos.